Nos próximos capítulos da novela Além da Ilusão, Bento ficará entre a vida e a morte. Letícia pressente que algo muito ruim está prestes a acontecer com o marido. Ela irá correndo desesperada até Giovanna desabafar. Nessa hora, a mãe de Lorenzo toma uma decisão e revela o segredo do filho, ao mesmo tempo que Bento recebe duas notícias que mudarão completamente a novela. No campo de batalha, Lorenzo desesperado grita: "Bento, não se mexa, nós vamos aí te socorrer." Silvana e Lorenzo se aproximam e veem que a bala atingiu fortemente o amigo. A moça então diz: "Não faça movimentos bruscos, para não piorar a situação. Fique me esperando aqui que eu vou buscar ajuda." Sofrendo, Bento diz baixinho: "Lorenzo, fica aqui comigo." Lorenzo responde: "É claro que eu vou ficar. Jamais te desampararia aqui, meu amigo." O rapaz fica confortando o Bento, segurando em sua mão para que ele não adormeça. O italiano começa a sentir culpa por ver a intensa perda de sangue do amigo e chorando fala: "Você não devia ter vindo atrás de mim. Me perdoa, meu amigo, por ter te causado esse mal." Bento, fragilizado, responde: "Não foi você que me causou isso. Não tem por que você pedir perdão." Lorenzo ainda fala: "Você é o melhor amigo que um homem pode ter, sabia?" Bento aperta a mão de Lorenzo forte e logo em seguida ele desmaia. Lorenzo se apavora, mas neste momento, Silvana chega com a ajuda de soldados aliados que levam Bento até o acampamento brasileiro. Lorenzo já chega gritando: "Nos ajudem, por favor, nos ajudem. Bento foi baleado, está perdendo muito sangue." Os enfermeiros da tropa dizem que o caso de Bento é de cirurgia e Lorenzo sai aflito à procura do médico para realizar o procedimento. Ao encontrar o médico, Lorenzo fala: "Doutor, por favor, salva a vida do meu amigo, porque eu não vou me perdoar se acontecer algo com ele." O médico vai até o local onde Bento se encontra e avalia a situação. O médico avisa: "A bala atingiu um local muito delicado. A cirurgia tem que ser feita se quisermos salvar a vida do jovem soldado. Porém, tenho que ser sincero, é uma cirurgia muito arriscada, e diante das nossas precárias situações, pode ser que seu amigo não resista à cirurgia." Aterrorizado, Lorenzo diz: "Por tudo que é mais sagrado, não o deixe morrer, doutor. Traga o meu amigo de volta." O médico responde: "Vou fazer o possível, soldado. Ore pelo seu amigo, porque ele está precisando." Enquanto isso, no Brasil, Letícia segue angustiada e decide ir até a igreja rezar. A professora acende uma vela e pede pela vida de Bento e para que seu coração se acalme. Na saída, ela encontra Dona Giovanna, que percebe a sua aflição e a chama para ir até sua casa tomar café. Na casa da italiana, as duas conversam e Letícia diz: "Ah, Dona Giovanna, foi muito bom lhe encontrar, porque assim como eu, a senhora tem um pedaço seu lá naquela maldita guerra." Giovanna responde: "É verdade, minha filha. Meu coração de mãe não sabe o significado da palavra sossego desde que o meu Lorenzo embarcou para a guerra." Letícia desabafa: "É horrível essa sensação. Não poder ter certeza de que a pessoa que nós amamos está bem faz com que eu me sinta tão insignificante. É como se eu fosse inútil e não pudesse ajudar em nada." Giovanna tenta acalmar a professora e diz: "Não fique assim, minha querida. Nós podemos juntar as nossas forças e orar pelos nossos meninos. A oração pode alcançar coisas inimagináveis, Letícia. Mas por que está tão aflita hoje?" Com a voz embargada, Letícia responde: "Não sei lhe explicar. É um aperto no peito e os meus pensamentos só me levam a pensar no Bento, em nossos planos, no nosso casamento, nos nossos sonhos que foram interrompidos. Para a senhora entender melhor, até as palavras da cigana Lira ficam ecoando na minha cabeça." Giovanna então pergunta: "Meu santo Deus, mas o que a cigana lhe disse, minha filha?" A professora responde: "Quando ela leu minha mão, me falou que eu tinha que ser forte e confiante para enfrentar as adversidades, mas não me disse que adversidades são essas." Temerosa, Giovanna fala: "Meu Jesus Cristo, que não seja nada de mal com o Bento." Com lágrimas nos olhos, Letícia diz: "Deus lhe ouça, Dona Giovanna." Giovanna traz um copo com água para a moça
e Letícia ainda continua desabafando. Eu entendo a atitude do Bento em acompanhar o Lorenzo, eles são melhores amigos. Lorenzo fez com que a carreira de escritor do Bento se tornasse realidade. Ele se sentiu em dívida com um amigo e foi com ele para a guerra, mas lhe confesso que isso feriu meu coração. Ele não pensou em nós em primeiro lugar. Me desculpe falar assim, eu sei que Lorenzo é seu filho, mas tem dias que eu tenho medo de nunca mais encontrar o homem que eu amo. Tudo por causa dessa guerra. O Lorenzo foi convocado, mas o Bento se alistou por amizade. A senhora me entende? Abalada com as lágrimas de Letícia, Giovanna revela. Ai, minha filha, eu não queria que meu filho tivesse lá, e a verdade é que ele não foi convocado, ele também se alistou. Letícia a interrompe e pergunta: como assim? Não foi isso que ele nos contou. Giovanna fala: eu sei, ele não teve coragem de falar a verdade, como não teve coragem de falar tantas coisas desde menino. A verdade é que eu não sei se meu filho é um covarde por ir à guerra para fugir do que sente, ou se é um homem corajoso por justamente ir para um campo de batalha, independente dos seus motivos. Confusa, Letícia fala: eu não consigo entender sobre o que a senhora está falando. Nesse momento, Giovanna respira fundo e diz: eu estou falando sobre você, Bento e Lorenzo. Eu estou falando da amizade de vocês, que para o meu Lorenzo não era só amizade, mas que por respeito a você e ao Bento, ele sufocou todo o sentimento que tem por você desde menino. E quando fez aquele casamento simbólico para você e o Bento na capela, ficou tão ferido que decidiu ir para a guerra para ficar longe de vocês. Mas aí, o Bento surpreendeu a todos com aquela atitude. Nervosa, Letícia diz: eu não acredito. Isso só pode ser um engano. Giovanna fala: mas como não acredita? Vai me dizer que nunca notou os olhares apaixonados do meu Lorenzo. Não lembra que na infância ele sempre te priorizava, te dava bombons, mas você e o Bento se apaixonaram e ele acabou sobrando. Letícia fala: não, dona Giovanna, não notei. Sempre enxerguei o Lorenzo como um amigo dedicado. Sempre fomos nós três juntos e eu não sabia que ele nutria sentimentos por mim. Mas a senhora não podia deixar o Bento se alistar só para acompanhar o Lorenzo. A senhora não podia esconder isso de mim. Giovanna responde: eu não tenho culpa se o Bento escolheu ser mais fiel ao amigo do que a você, Letícia. A verdade é que essa amizade deles é tão forte quanto o amor que vocês sentem um pelo outro. Vocês três estão entrelaçados desde a infância. Chorando, Letícia diz: a senhora devia ter me dito isso antes deles embarcarem. A moça deixa a casa da italiana, que fica emocionada com a conversa. Enquanto isso, na Segunda Guerra, Bento passa pela cirurgia. Lorenzo sente-se culpado por permitir que o amigo a acompanhasse. Ele fica pensativo, então Silvana se aproxima e fala: Lorenzo, se você quiser conversar ou desabafar alguma coisa, conte comigo. Triste, Lorenzo agradece e diz que prefere ficar sozinho por um momento. Nesse meio tempo, a cirurgia termina e o médico vem até os soldados falar o estado do Bento. Ao vê-lo se aproximar, Lorenzo se apressa para saber notícias do amigo e pergunta: então, doutor, como está o meu amigo? O médico responde: ele está bem, soldado. A cirurgia correu como esperávamos e fizemos o melhor que podíamos. Agora temos que esperar as próximas horas. Elas são fundamentais para ver como o Bento vai responder à cirurgia. Iremos acompanhar tudo de perto, para a recuperação seja completa. Emocionado, Lorenzo abraça o médico e diz: obrigado, doutor. O senhor salvou a vida do melhor homem que eu já conheci. Já posso ir visitá-lo? O médico responde: ainda não, Lorenzo. Ele está sedado. Vai ficar dormindo por algumas horas, para que o corpo vá se reabilitando. Quando ele acordar, vamos fazer alguns exames para ver se não tem nenhuma sequela e como está reagindo. Preocupado, Lorenzo pergunta: mas o senhor disse que o risco era na cirurgia. Existe algum outro? O médico faz suspense e responde: toda cirurgia oferece riscos. Não é prudente falar agora, mas continue mandando boas energias ao seu amigo. Quando ele acordar, você pode visitá-lo. Silvana se alegra com Lorenzo e o fato da cirurgia ter ido bem, e acalma o amigo, dizendo que em breve Bento estará entre eles novamente e que o pior já passou.
Mas de manhã, Lorenzo vai até o local onde Bento está internado e fica observando o amigo deitado. Silvana se aproxima e diz: "Estava lhe procurando para vir até aqui, aí me disseram que você saiu cedinho." Lorenzo fala: "Eu queria estar aqui quando ele acordasse, mas o médico disse que é normal ele dormir bastante, que é efeito dos medicamentos." Silvana então pergunta: "É muito bonita a amizade de vocês. Vocês são como irmãos. É raro ter um amigo fiel assim, sabia?" Lorenzo responde: "Eu sei, mas nessa história, o herói é o Bento. Ele poderia estar vivendo em paz se não viesse me acompanhar. Não teria sido baleado se não fosse me procurar quando o avião foi atingido. Ele é melhor amigo do que eu." Silvana fala: "Lorenzo, não se sinta culpado pelo que aconteceu com o Bento. O Bento é um homem corajoso e escolheu se arriscar por você." Com os olhos vermelhos, Lorenzo diz: "Isso é o que mais me machuca. Ele se arriscar a ponto de colocar a própria vida em risco por um homem como eu que não merece tamanha demonstração de amizade." Sem entender nada, Silvana pergunta: "Ei, Lorenzo, o que está acontecendo? Do que você está falando? Existe algo que lhe aflige?" Muito emocionado, Lorenzo a abraça e desabafa, chorando muito. "Eu juro que não foi algo planejado. Eu fiz de tudo para matar esse sentimento que crescia dentro de mim. Mas sempre estivemos juntos, nós três, durante a vida toda. Por um tempo eu pensei que era paixão de criança, o primeiro amor, como dizem. Mas eu percebi que o sentimento insistia em crescer, até que nós crescemos e o Bento ficou noivo da Letícia. Na falta de um padre, eles me chamaram para celebrar a cerimônia de casamento deles. Eu fui, mas quando terminei, me senti o pior ser humano, o mais traíra dos homens. Me alistei para vir para a guerra só para não conviver mais com esse sentimento. O problema foi que o Bento não me quis deixar sozinho e decidiu embarcar comigo. E eu, egoísta, não tive coragem de contar a verdade para ele. E assim, ele deixou a Letícia no Brasil. E agora, ele está nessa situação aqui comigo." Silvana fica pasma com o desabafo de Lorenzo. O que eles não perceberam é que o Bento estava acordado enquanto eles conversavam. Bento escuta todo o desabafo de Lorenzo e fala: "Você teve coragem de mentir pra mim, só pra me afastar da Letícia? Que tipo de monstro é você?" Silvana se assusta com o nervosismo do rapaz e chama o médico, dizendo que o Bento acordou. Enquanto Lorenzo, desesperado, fala: "Bento, eu posso te explicar." Revoltado, Bento tenta se levantar e diz: "Não precisa explicar mais nada. Eu ouvi tudo o que você falou." Porém, ao ver que não consegue se levantar, Bento se assusta e fala: Eu não estou sentindo as minhas pernas." O médico chega na hora e fala: "Sinto muito, Bento. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, mas o local que a bala atingiu provocou uma lesão e, pelo que estou vendo, te deixou paralítico. Você nunca mais conseguirá andar." Chocado, Bento pergunta: "Doutor, isso não é possível." Se desesperando ainda mais, Lorenzo fala: "O senhor disse que a cirurgia tinha corrido bem." Antes mesmo que o médico responda, Bento olha para Lorenzo e fala: "A culpa é sua. Você me colocou nessa cadeira, você." Lorenzo tenta se explicar, mas Bento não ouve e completa: "Sai daqui, seu monstro. Nunca mais olhe na minha cara, seu maldito."